Olá, esse é mais uma Apostila Convida. Meu nome é Jorge Cruz e a gente segue a nossa cobertura da Mostra de Cinema de Belo Horizonte. Nosso programa número 62 é uma entrevista com o diretor Antônio Fargoni, ele que está lançando, exibindo o primeiro longa-metragem do projeto Cinema Instantâneo dentro da mostra, o filme Nós Passarinhos, filme realizado no contexto de isolamento social da pandemia, um filme que conta a história de duas mulheres, a Marisa, que divide o tempo dela entre o home office e colorir mandalas, e a Márcia, que pinta o teto da casa da cor do céu, como ele diz na sinopse. E ainda tem o Antônio, ou o Juninho, que é um motorista de aplicativo que quer largar tudo para fazer um filme. É um filme que faz a captação da realidade ali do período, dos primeiros 3 meses da pandemia do coronavírus, do início do isolamento, as primeiras notícias, as primeiras manifestações absurdas ali dos representantes do governo. Então, como eu disse, faz parte do projeto Cinema Instantâneo. É um projeto que hoje tem 22 curtas e 2 longas finalizados, em processo de finalização. É um movimento cinematográfico que a gente na Apostila de Cinema gosta muito, que procura sempre maneiras práticas e acessíveis de fazer filmes. Ele vai falar um pouco do projeto, além do filme. E convido vocês a assistir o Nós Passarinhos. Ele fica disponível na Mostra de Cinema de Belo Horizonte até o dia 3 de outubro, domingo, agora, Esse vídeo está indo ao ar na sexta-feira, às 23h59. Então, se você está assistindo nos primeiros dias, você corre lá para assistir o filme ou aguarde uma nova janela de exibição em breve. Indico que você assista o filme e também acompanhe a nossa cobertura no apostiladecinema.com.br. A gente tem críticas, artigos sobre os filmes selecionados, sobre o festival. Aqui no YouTube e em podcast, a gente tem as entrevistas, tanto em vídeo quanto em áudio. Então, se você está assistindo o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. A gente coloca todas as nossas reportagens sobre lançamentos, estreias de filmes e também mostras e festivais pelo Brasil. E nos agregadores de podcast você segue o nosso feed, que todo o conteúdo que a gente coloca em vídeo, a gente também coloca lá em áudio, se você quiser baixar, ouvir a hora que você quiser. Então, a gente vai assistir agora uma entrevista com Antônio Fargoni, diretor de Nós Passarinhos, dentro da cobertura da 15ª Mostra de Cinema de Belo Horizonte. Bom, então, estou aqui com o Antônio Fargoni, que está apresentando Nós Passarinhos nessa edição da Cine BH. O filme fica disponível até o domingo, dia 3 de outubro de 2021, se você está assistindo nos primeiros dias do vídeo, de forma gratuita, online. Queria agradecer o Antônio por participar aqui da cobertura da Apostila de Cinema. O Antônio é parte de um projeto assim, que a gente gosta muito, que é o Cinema Instantâneo. A gente ficou conhecendo ele logo no início da apostila, lá no FestCin, que foi online, um dos primeiros festivais que teve online no início lá da pandemia, que a gente teve contato com as obras dele, do Tiago, do Hipólito. E eu queria começar, Antônio, perguntando justamente isso. Assim. Eu acredito que, se você tinha algum projeto parecido com Nós Passarinhos, ele foi adaptado ou foi completamente atropelado pelo contexto que a gente vive, Então, eu queria que você falasse se é um projeto assim totalmente pensado após o isolamento social, ou se você já tinha sido provocado a tratar sobre assunto, assim, a usar um pouco da rotina ali dos objetos, do seu ambiente como espaço das suas obras, porque o cinema instantâneo tem uma proposta de amplitude territorial, de vozes e tudo, que ficou comprometida por conta da pandemia também, Muito obrigado. Valeu, Jorge. Muito, muito, muito agradecido aí pelo convite. É sempre bom a gente estar conversando e compartilhando um pouco do nosso trabalho, Então, é muito importante essa oportunidade que a Apostila de Cinema dá aí para a gente. O Nós Passarinhos, ele surge no exato momento da pandemia, onde aquelas matérias, aquelas notícias, de televisão estavam acontecendo, assim. Então, enquanto eu estava gravando e elaborando, reestruturando o roteiro, aquelas notícias estavam saindo e eu estava gravando. Então, como tinha essa questão, de estar gravando na minha casa com a minha mãe, na casa da minha madrinha com ela, assim, Então, tinha essa certa facilidade, um certo domínio desse set, por ser uma coisa simples, digamos assim. Mas aí
o filme surge muito dessa inquietação, né? Então, a gente vinha do cinema instantâneo produzindo muito. Então, de 2018 até 2020, a gente tinha feito 18 curtas, sabe? Então, para o ano passado, a gente tinha assim, programado algumas edições do cinema instantâneo no Rio Grande do Norte, estava organizando uma na Paraíba, outra aqui em São Carlos, e assim, com o surgimento da pandemia, isso acabou sendo impossibilitado, né? Então, tudo foi cancelado, né? E aí vem muito isso, né? De eu estar trancado dentro de casa e as coisas que a gente assistia na televisão, que a gente ouvia de pronunciamento das pessoas que nos governam. Então, assim, era um momento muito desesperador, né? Então, falei, caraca, velho, o que eu faço? Assim, uma sensação de impotência, né? Caramba, era para eu estar fazendo filme, estou aqui trancado, olha o que está acontecendo. E não tão se movimentando para que isso seja resolvido. Então, assim, é uma situação assim, de precipício, né? Eu falei, o que eu faço? Eu vou fazer um filme. Então, aí surge muito disso, né? Então, eu já vinha pesquisando bastante, né, a linguagem, experimentando muito, fazendo muito curta dentro desse conceito, dessa metodologia que a gente vem desenvolvendo no cinema instantâneo, né? Pesquisando e buscando desenvolver um cinema mais prático, acessível. Então, a gente no cinema instantâneo, a gente parte muito de um princípio assim, o que a gente tem e o que a gente consegue contar com isso que a gente tem, né? Então, eu trancado em casa, com a minha mãe e meu pai, com uma câmera, uma lente, um tripé. Falei, eu vou fazer um filme, assim, sabe? Então, aí comecei a desenvolver esse filme ali. Muito, assim, aquelas matérias ali foram muito próximas, assim, que eu lembro que eu fui construindo, eu falei, nossa, olha essa matéria agora, olha isso que essa pessoa está falando, né? Então, eu falei, nossa, então, pera. Aí fui construindo, assim, as cenas, encaixando, né? E foi sendo construído dessa forma, assim. Então, eu gravei ele, eu escrevi e gravei ele entre maio e junho do ano passado. Então, foi bem ali quando começou a ficar feia mesmo a pandemia, né? Então, foi bem nesse Deu pico, momento, né? tanto que a cidade de São Paulo está toda fechada, né? Eu cruzo a Augusta quase inteira, a Augusta assim, totalmente fechada, assim, sabe? Nenhuma porta aberta. Cara, velho, isso acho que nunca mais vai acontecer, né? Espero que nunca mais aconteça, né? E aí, então, foi muito nesse momento e muito nessa coisa, nessa espontaneidade, né? De captar essa atmosfera, e essas questões que estavam nos circundando naquele momento, sabe? Vocês foram fazendo associações naturais, né? Como um pouco também uma observação da realidade, né? Você conduziu também, né? Não sei o quanto que teve em relação à sua mãe, sua madrinha, de orientação também, enquanto posicionamento, enquanto atuação, mas também você vê que tem uma liberdade, assim, tem vários momentos em que você se coloca ali, provavelmente elas sabendo, né? Mas dá um pouco a impressão de que um pouco escondido também em alguns momentos, né? E, e aí, para além disso, né, assim, para quem está procurando saber, se interessando, o cinema instantâneo ele vai além da própria exibição, né? Vocês também, quando vocês fazem uma sessão, vocês também se deslocam para aquele território também, vocês também produzem, né? É um projeto de acessibilidade audiovisual, mas que também, você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas ele é ativo, assim, ele é propositivo, né? Quando ele chega num espaço, ele também, né? O Sertão Nosso, por exemplo, você fez em parceria com a Escola de Cinema do Escola Sertão, de não é Cinema isso? do Sertão. Então, Isso. como que se dá também, né? Como que você, nos últimos anos, você tem absorvido essas experiências também, né? De vocês, como que vocês mapeiam, como que você escolhe um lugar, se coloca ali também, como que é essa rotina dentro da sua produção audiovisual também? Quanto a essa linguagem ali que o filme é desenvolvida, né? Muito em diálogo documentário com a ficção.
é muito por causa da intimidade, né, que eu tenho com a minha madrinha e a minha mãe, assim, a Márcia e a Marisa. Então, a gente gravando, tava só nós e a câmera, sabe? Então, e quase 30 anos de convivência juntas, né? Juntos com ela. Então, isso, eu acredito assim que o cinema ele consegue captar tudo assim. Que se for um set que tiver conflituoso, rolando muito estresse, sabe? De alguma forma isso entra no filme, sabe? E eu acho que essa intimidade nossa, né, minha com as atrizes, é, fortalece, né? Isso que você ressaltou. E quanto ao nosso processo, a gente começou aqui em São Carlos, então a gente, o Tiago e o Ricardo, né? A gente se propôs a passar aqui uma semana, e nesse período de uma semana a gente realizar alguns curtas-metragens simultaneamente, né? Onde cada um dirigia uma e todo mundo se ajudava em tudo, né? Então, assim, a partir disso, né, quando a gente realizou esse primeiro e a gente começou a ver que isso tinha um potencial, a gente ofereceu para o Hipólito, que é coordenador do Comune Curtas, em Campina Grande, e com a proposta de realizar esse cinema, né, onde a gente se junta e constrói ideias a partir de um espaço e a partir de algumas pessoas, e a gente realizar isso junto do Comune Curtas, né, em parceria com o festival. E aí ele topou na hora, sim, e falou de alguns lugares que a gente teria a possibilidade de gravar. Então, foi quando surgiu Cabaceiras e Boa Vista, são duas cidades do Cariri e da Paraíba, e aí, através da faculdade, ele conseguiu as nossas passagens, aí os equipamentos que a gente utiliza é sempre os que a gente tem, então todos os filmes são feitos com uma câmera, uma lente e um tripé, sabe? É basicamente isso. Então, aí a gente tinha o lugar, né? A gente tinha o equipamento e a gente conseguiu esse transporte. Então, a gente aí tinha lugar para ficar, essas coisas, alimentação lá que a gente conseguiu na parceria, a gente foi e realizou. A partir desse contato com o Comune Curtas, no festival a gente apresentou os filmes que a gente tinha feito aqui em São Carlos, e aí outros festivais nos convidaram, né? Então a gente foi para o Curta Taquari, em Taquaritinga do Norte, e aí chegamos até a Escola de Cinema do Sertão, em Quixadá. E como que a gente constrói esse processo, né? Então, normalmente, os festivais nos contratam ou nos convidam, né? Porque a gente, às vezes, vai de graça, às vezes ganha um cachê, alguma coisa, a gente vai e faz, né? Mas, então, um cachê ali como se a gente estivesse dando uma oficina, né? Pro festival, e aí a gente começa a desenvolver isso, conversando com as pessoas de lá, pesquisando os assuntos, situações, conhecendo lugares, pessoas, histórias, né? A gente vai numa pesquisa por esse caminho, e aí juntos a gente vai construindo alguns roteiros. Claro que, assim, existe uma especificidade em cada processo, sabe? Então, pode ter processo que a gente vai dar algumas aulas teóricas sobre cinema, um pouco mais aprofundar sobre o conceito teórico de como a gente desenvolve esses filmes, né? Como também pode ter uma vez que a gente tenha esse processo criativo antes, né, com essas pessoas, essa troca, e aí a gente vai para realizar esses filmes que a gente surgiu, né? Isso pensando no formato de curta-metragem. E agora a gente está começando com os longas, né? Aí a gente também está se adaptando, porque acaba sendo um processo diferente, né? Então, normalmente no período de uma semana a gente produzia de 1 a 4 curtas-metragens, agora um longa-metragem é um processo um pouco diferente e a gente está se adequando, né? O Nós Passarinhos é o primeiro, aí a gente já gravou outro agora em fevereiro, que está editando no Pernambuco, em Paranatama e Saloá, e agora, em outubro, a gente grava outra aqui em São Carlos, assim. Muito dentro disso, né? Dessa experimentação de como que é, né? Essa transição do curta-metragem para o longa-metragem, dentro desse cinema mais prático e acessível, né? Que uma das coisas que a gente busca é manter a qualidade. Isso não é desculpa, né? A gente construir um cinema com os recursos que a gente tem não é desculpa, assim, sabe? Então, a gente utilizar isso da melhor maneira possível e como que a gente consegue potencializar, né?
os poucos recursos para fazer uma obra que chame a atenção, que tenha uma qualidade, né, técnica, narrativa, e vá por esse caminho, assim. Você acha que o Nós Passarinhos, ou a situação que fez você realizar, antecipou um pouco esse processo de começar a trazer o longa-metragem? Porque, ou você já imaginava que 2020 isso já aconteceria? Ou deu uma adiantada assim, no processo? Eu acho que acelerou, assim. A pandemia acabou acelerando mesmo, assim. Se a gente pode falar assim, contribuiu para algo, pode ser que para isso, né? Para a agilidade desse processo. Porque, assim, eu estava esboçando, na época, eu estava esboçando um filme com a minha mãe, eu já fiz um curta-metragem com o meu pai, antes do cinema instantâneo, né? Então, eu estava pensando um filme com a minha mãe naquele momento. E não sabia, assim, se seria um curta, um longa, mas, assim, eu vou trabalhando as ideias muito organicamente, assim, muito... Então, surgiu uma coisa aqui, eu guardo, e daqui a pouco surgiu outra, então eu estava num processo, assim, com essa ideia da minha mãe, né? E aí veio a pandemia, e essas coisas todas que eu te contei ali de como surgiu, né, o filme. Aí eu falei, pô, vou fazer um filme, aí eu pensei, só com a minha mãe aqui eu não vou conseguir. Aí tem a minha madrinha, e aí eu escrevi para elas. A princípio tinha um outro personagem, né? Que era um amigo meu, mas aí eu comecei a gravar com as duas, e eu falei, putz, esse personagem aqui não vai precisar. O filme fecha aqui nas duas, e comigo ali também, né? O meu personagem ali costurando isso. E aí nasceu assim, velho. Tem uma questão também que você traz, né, que até lembrou um pouco, o Caminho das Águas já falava um pouco dessa relação de trabalho, assim, da pessoa viver numa terra de oportunidades também, e ela ser um instrumento, né, dessas oportunidades, ao invés de ser a grande beneficiária, né? Então, você tem ali um motorista de aplicativo e você traz, né, uma coisa que me despertou muita atenção é que você traz um aspecto, né, que para além de serem profissionais que continuaram trabalhando, a pandemia aconteceu, o isolamento aconteceu, e eles no dia seguinte estavam na rua, porque eles virou uma atividade essencial, já era uma atividade essencial, mas acabou se transformando mais ainda. Você traz essa questão também do cemitério, né? Quer dizer, quanto que eles sofreram também, quanto que eles foram abalados por esse processo deles serem também uma espécie uma atividade que acabava levando as pessoas para o hospital, levando as pessoas para os velórios e tudo, né? Então, foi uma observação que eu queria saber, assim, se você conversou com alguém, se você trocou uma ideia ou se foi algo assim, algo natural que você imaginou, se você projetou dentro de casa, naquele auge do isolamento em que você estava formatando o roteiro, né, com o que você tinha, com a rotina da sua mãe, com a rotina da sua madrinha, se você começou a projetar outras pessoas, outros personagens que não estão ali, presentes ali no seu dia a dia, mas que você gostaria de levar para o filme e tal. Como que foi essa ideia, esse desenvolvimento também? Eu queria criar uma narrativa que fugisse desse lugar fechado, né? E mostrasse também como está o externo, né? Como que tá as ruas, a cidade, né? E aí veio essa ideia desse motorista de aplicativo. Acredito assim que muito também porque eu, Thiago, Ricardo, a gente também já teve essa experiência em alguns momentos trabalhar como motorista de aplicativo também, né? Às vezes a gente sabe que a situação na arte não é muito estável, né? Então a gente já utilizou isso como um mecanismo assim da gente conseguir estar trabalhando nas horas vagas, né? A gente também trabalhando assim com audiovisual, a gente tem, né, essa flexibilidade. Ao mesmo tempo que a gente não tem uma estabilidade, a gente também tem uma flexibilidade de horário, onde acaba sendo um trabalho que completa ali a renda. Então, foi algo que a gente já passou por isso assim também. Então, foi quase que o útil ao agradável, né? Eu precisava de algo que me mostrasse o exterior, e aí tinha essa experiência que a gente já passou, tal, já tenho também muitos amigos que trabalham como motorista de aplicativo, então a gente sempre conversa também. Então surge muito desse lugar, né?
Mas é muito nisso, assim, de querer mostrar como está o lado de fora também, né? Não ficar só fechado nelas duas, né? Como está o lado de fora. E aí utilizar esses momentos, né? Para trazer algumas discussões e algumas participações ali das pessoas, né? Para trazer alguns diálogos que, de alguma forma, vá amarrando essa estrutura, né? Apresentando também esse personagem, né? O personagem do motorista de aplicativo, a apresentação dele está muito na direção de arte da casa dele, né? A mãe estendendo a roupa dele com camisetas dos festivais, os DVDs, o cartaz do Glauber, né? Então, ali, nessa trajetória dele na rua, ele vai passando também por essa transformação, né? Então, ele vai na Cinemateca, e aí sai, e aí quando ele está lá no Sesc, ele já, eu vou abandonar isso aqui, vou vender o carro, vou fazer um filme. Então, ele vai fazendo, sofrendo essa transformação, né, através desse itinerário, né, que ele faz com essas pessoas. Assim, até quem já leu a crítica, pode até soar repetitivo, mas assim, é um filme que ele tem essa capacidade, né? Quem viveu um isolamento bem restrito, né? Ou ainda vive, né? Só sai para as atividades também básicas, ele vai se identificar justamente porque a gente ressignificou a nossa casa, as roupas, a gente arranjou desculpa para o tempo livre não virar um ócio, ser alguma coisa produtiva, né? Então a gente tem todos esses elementos ali. E eu queria saber de você como que é apresentar agora também na Cine BH, né? Os seus projetos, os projetos do cinema instantâneo, eles estão ocupando espaços assim muito rapidamente no grande circuito de festivais também brasileiro, né? Então eu queria nesse capítulo novo, né, do primeiro longa já chegar também na Cine BH e como que está essa expectativa, como que está sendo as trocas também, e se você já participou de alguma Cine BH com alguma outra obra, ou assistindo, ou como público também, né? Queria que você falasse um pouco da experiência da mostra. Um dos nossos propósitos é a difusão do cinema, a democratização do cinema, né? Então, quando janelas desse tamanho abrem para a gente, é fundamental, né? Porque a gente consegue mostrar que esse trabalho que a gente faz tem potencial. E isso, de alguma forma, pode estimular que mais pessoas produzam, mais pessoas conheçam assim, o nosso trabalho, porque eu vejo assim, o cinema como algo muito elitista, é muito difícil. Eu tentei estudar, quando eu comecei a fazer filme, assim, buscar alguns cursos muito caros, assim, impossíveis de fazer, de conseguir pagar. E você pensa também, como é produzir um filme? É sempre muito difícil, muito caro. Mas, assim, a gente vem mostrando que é também possível construir um cinema de qualidade de outras formas, né? Então, a gente ter a oportunidade de mostrar o nosso trabalho nesses festivais, né? Esse final de ano vai ser bem bom para a gente, você vai ver aí, vai ter bastante filme, bastante festival legal aí. E, pô, é importante, porque é assim que a gente vai divulgando, vai difundindo, a gente aqui conversando também, sabe? É a maneira que a gente quer, assim. E a nossa ideia é viajar mesmo o interior, ir para vários lugares, compartilhar nossas ideias, nosso jeito de fazer filme com as pessoas, contar as histórias das pessoas, registrar todo o patrimônio, toda a riqueza que o Brasil tem, sabe? Então, assim, é muito gratificante e no primeiro longa, sabe, já ter assim a oportunidade do Cine BH é a primeira vez que eu exibo filme, que o Cinema Instantâneo exibe filme no Cine BH. A gente teve o Remoinho do Thiago em Tiradentes, em Ouro Preto, né? Mas no Cine BH a primeira vez e assim os festivais normalmente presencial a gente não consegue ter acesso assim, né? Quando um filme entra, aí beleza, aí a gente vai, que eles normalmente alguns pagam a passagem, então a gente consegue ir. Então esse ano está sendo a primeira vez de tudo, assim, já que o festival é online, estão conseguindo acompanhar as coisas, né? Eu acredito que para o futuro algumas coisas devam permanecer online, né? Porque eu acho que o alcance acaba sendo interessante. Recentemente a gente estava dando uma oficina de cinema instantâneo online, assim, tinha gente do Brasil inteiro,
Então, esse online também tem o seu ponto positivo, que eu acho que vale a pena de ser aproveitado no futuro, mas é claro que a aglomeração, se abraçar, se encontrar nos festivais, as trocas que existem ali, isso está fazendo muita falta, né? Mas eu A gente acredito que espera encontrar. a gente vai seguir por um caminho assim híbrido, né? Algumas coisas online e exibição, aglomeração Eu acho que a gente presencial vai para a gente. acabar aproveitando alguma coisa, né? Bom, e para encerrar, assim, você já antecipou alguns projetos, né? O outro longa que vocês estão finalizando, que vocês estão fazendo, né? Algumas novidades que vêm no final do ano que ainda estão ainda para serem apresentadas, né? Então, mas eu queria que você colocasse se tem alguma outra novidade que você possa contar para a gente, né? Dos projetos que estão em andamento, em finalização, e também algo que as minhas perguntas aqui não alcançaram, alguma mensagem, algum aspecto do filme, do Nós Passarinhos que você queira trazer também, para quem está assistindo, para quem já viu o filme e veio a entrevista também curioso por saber mais, ou para quem ainda vai assistir também ao filme durante a CineBH, ou em alguma outra janela de exibição de algum outro festival em breve também. Eu estou bem focado agora nesse longa que a gente grava aqui em São Carlos, em algumas cidades da região. O filme chama A Menina e a Cineasta, né? E conta a trajetória de uma menina que mora no sítio com sua família, e essa menina vai se encantando com o cinema. Ela descobre que tem um cinema numa antiga fazenda perto da casa dela, e ela vai em busca desse lugar, acaba sofrendo algumas decepções nesse caminho, e encontra, assim, num casarão, um palacete do século XIX, uma cineasta presa no tempo. Essa cineasta é inspirada na Cléudia Verberena, que é a primeira cineasta brasileira. Ela realizou um filme na década de 30, o primeiro longa-metragem brasileiro dirigido por uma mulher. Então, a gente traz a figura dessa personagem e aí o filme se desenvolve nesse encontro, né, da menina com a cineasta. Para o final do ano, nós estamos vendo se existe a possibilidade da gente realizar um cinema instantâneo de curta-metragem na Paraíba, no interior da Paraíba. Estamos vendo aí, né, as possibilidades mesmo, trabalhando algumas ideias. E para o ano que vem tem muita coisa, assim. Tem a ideia de ir para Pouso Alegre, em Minas, fazer filme, ir para o Pantanal, ir para Santa Catarina. Então, assim, muitos planos, mas aí também nada concreto, né? Mas é tudo assim, né? Um degrauzinho de cada vez, a gente vai chegando lá, né? Agradecer ao Antônio e dar parabéns, não só pelo filme, mas pelo projeto. Assim, realmente, no momento que a gente vive de desmonte do audiovisual, tão pouco incentivo, tão pouco fomento, né? Os tempos tenebrosos que a gente está vivendo, sem perspectiva de melhora, pelo menos no próximo ano, o cinema instantâneo mostra como é possível continuar fazendo, né? Então, com conteúdo crítico, mostrando outros Brasis, né? Como eu coloquei lá na crítica, para além dos grandes centros também, mas sem deixar de trazer as questões também urbanas. Então, queria agradecer, queria indicar, para quem ainda não assistiu Nós Passarinhos, ele fica até 23h59 do dia 3 de outubro, domingo agora, na 15ª Cine BH, forma online, gratuita. Então é isso, se você está assistindo pelo YouTube, você se inscreve no canal, ativa a notificação, a gente coloca os vídeos das entrevistas aqui. Se você está ouvindo por podcast, a gente está nos principais agregadores, é só seguir. Também o nosso conteúdo em vídeo, a gente também coloca em áudio para você baixar, ouvir quando quiser. A Mostra de Cinema de Belo Horizonte vai ter outras entrevistas até o último dia aqui na Apostila de Cinema. Depois vem Olhar de Cinema, Mostra de São Paulo e Cine Ceará, que ainda vem muita coisa ainda em 2021 de novidade no audiovisual brasileiro, para a gente poder ver os novos trabalhos dos realizadores que bravamente resistem, né, ao desmonte cultural brasileiro. Então é isso. Esse foi Antônio Fargoni, diretor de Nós Passarinhos. Muito obrigado e até a próxima.